Olá, boa tarde. Olá, Marta. Eu acabei de te enviar um convite. Já está. Olá, Vera. Olá, minha querida. Estava aqui com dificuldade para te enviar o convite. Não sei se é aqui da minha internet, mas agora está. Eu também estava com dificuldade em conseguir. E eu agora também não estou a perceber como é que eu coloco isto em alta voz, porque eu estou a ouvir muito baixinho. Deixa eu ver se eu consigo. Olha, não é em alta voz. Tens que aumentar mesmo o som do teu telemóvel. Estás no telemóvel, não é? Olá, Sandra. Olá Raquel. Ol- Olha a minha Raquel, tão querida. Olá, as pessoas todas que estão a entrar. Boa tarde. Oh, Carolina, Carol. Tão bom, tão bom. Espera aí, deixa-me Olha, só. querida, Eu já me acho que vou estás ter a que ouvir um ligar aqui bocadinho mesmo melhor? os fones porque eu estou a ouvir mesmo muito baixinho. Dá-me Está só um bem. segundinho. Vai lá que a gente espera. Não Enquanto sei, isso, deve também ser por causa. esperamos aqui que algumas pessoas vão entrando. Também só começamos Exatamente. agora, por isso, sem pressas, sem stress. Olá a todas as pessoas que estão a entrar. Deixa eu ver se eu te ouço agora melhor. Já está? Ouves-me melhor? Vamos só Tens que ver. aumentar o som. Consegues aumentar o som? Não? Sim, Ah, estás-me a ouvir? agora sim. Ok, Agora sim, bolas. então Estava vá. difícil. Querida, agora já me ouves bem. Já te ouço bem. Olha, deixa-me dizer que é aqui a minha primeira live, por isso, mega Jura? nervosa. Juro. Mas tenho a certeza que está a correr muito bem. Nervosa porque não tens que estar nada nervosa, vais conversar comigo. Ah, claro, mas como tu sabes, estas coisas quando são pela primeira vez, há sempre um nervosismo, que é normal e é saudável. Acho que é saudável. É normal, é saudável. E olha, e daqui a bocadinho já te passa esse nervosismo todo. Olha, então, o que é que eu gostava de começar aqui a explicar às pessoas que estão aqui connosco? Explicar que as conversas com valor, que começaram há muito pouco tempo, esta é a terceira, este é o episódio 3 das conversas com valor. O que é o objetivo, ou o que é que eu pretendo com estas conversas com valor? Pretendo, se calhar, aqui desmistificar um bocadinho e simplificar aqui um bocadinho esta questão da espiritualidade na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, ser só eu a falar é sempre muito subjetivo, não é? Porque isto são as coisas que eu acredito, isto são as coisas que eu vivo na minha vida e, portanto, ter só a minha opinião ficava aqui muito subjetivo. Então, eu resolvi convidar algumas pessoas para falar aqui sobre alguns assuntos. E hoje nós vamos falar sobre meditação, como tu sabes. E eu Uhum. quero agradecer-te muito por estares desse lado. Sabes porquê? Porque tu não eras uma das pessoas que eu considerava para falarmos sobre este tema. Tu és a pessoa para falar sobre este Uau, tema. Sabes porquê? que bom. Porque há ideias muito erradas, erradas, não são erradas nem são certas, mas são ideias que eu acho que nós podemos abordar aqui sobre crenças que muitas pessoas têm acerca da meditação, das práticas, da continuidade da meditação, dos efeitos da meditação. E eu ouço muitas pessoas a dizer que não têm tempo para meditar, que não sabem, que não conseguem concentrar-se. Eu agora desconcentrei-me aqui um bocadinho com um comentário que foi essa peninha do Asas de Luz. Esta é o máximo, não é? Algo da alma. Algo da alma é o máximo, não é? Eu amo. Eu também adoro. Então, vamos voltar à nossa conversa. Então tu és a pessoa para estar aqui a falar comigo, sabes? Porque tu não és uma pessoa que não tenhas coisas para fazer. E eu agora, com o teu consentimento, se calhar vou falar um bocadinho sobre ti, mas depois vou pedir-te que fales um bocadinho mais sobre ti, para estas pessoas conhecerem um bocadinho mais sobre ti e Combinado. sobre o teu trabalho, porque eu acho mesmo que vale a pena. Então, eu vou falar eu primeiro um bocadinho, para as pessoas que me conhecem e estão habituadas a ouvir-me, por aqui só o teu som um bocadinho mais alto. Quem é a doutora Marta? A doutora Marta é uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa muito sensível e é uma pessoa que tem N coisas para fazer na vida dela.
A doutora Marta, ela é coach, ela é formadora, ela é consultora e no meio disto tudo ela ainda encontra tempo para estudar. A doutora Marta está a fazer uma formação bonita neste momento e eu aqui sou subjetiva, mais uma vez, não é a minha opinião. E depois ela ainda encontra no meio disto tudo tempo para meditar, não é? Que é o que nós vamos falar hoje. Portanto, a doutora Marta é a pessoa para estar aqui connosco hoje a falar sobre este tema, cujo título que eu pus foi a meditação não é coisa de quem não tem o que fazer. E essa é só uma das coisas que nós vamos falar hoje, vamos abordar aqui alguns temas. E eu gosto muito desta pessoa que está aqui a conversar comigo hoje, esta Marta linda que está aqui à minha frente, mas agora se calhar ela apresenta-se melhor do que eu, então vou deixá-la falar um bocadinho. Oh, obrigada, Vera. Muito obrigada por essa maravilhosa apresentação. Acho que disseste muita coisa mesmo. Não é muito mais do que isso. Realmente sou uma pessoa com muita atividade, que gosto de fazer muitas coisas, que sou uma apaixonada por esta área e por isso eu mergulho de cabeça, de corpo e alma, tudo o que é conhecimento, tudo o que é partilha, tudo que é poder ter mais e mais ferramentas para ajudar as minhas pessoas. E eu vivo esta profissão como uma missão. E por isso é que para mim é importantíssimo dedicar o tempo que tenho das diversas formas a poder conhecer cada vez mais e a ter as minhas formações, e seja no coaching, seja na programação neurolinguística, seja na psicologia. Pronto, acaba por ser uma forma de encontrar a minha missão. E, acima de tudo, eu acabo por realmente estar aqui um bocadinho entre várias coisas, várias atividades, e das coisas que eu acho que é realmente mais difíceis neste mundo, para mim, é a gestão de tarefas, é o facto de ter várias coisas e poder, ao mesmo tempo, fazer algo que é tão importante, que é cuidarmos de nós. Eu sou daquelas pessoas que acredito que devemos tentar, pelo menos, cumprir minimamente aquilo da mensagem que passamos como cuidado, como filosofia, como alguns conselhos que podemos dar às nossas pessoas. Eu acho que pelo menos sentir na pele o que é o que estamos a dirigir. E como eu acredito que, para mim, nós somos assim, eu costumo dizer uma tríade: corpo, mente e emoção, e que podemos incluir aqui nesta tríade a espiritualidade. Eu acho que temos que cuidar de tudo um pouco, não é? E parte de cuidar da nossa saúde, parte de cuidar do nosso sentir, do nosso coração, que eu digo muito que o nosso coração está aqui, para que é uma forma eu acho que neste ponto é só uma forma de comunicar. Ok. E que acaba por, ou seja, a partir do momento que nós cuidamos assim do corpo, da alma, da mente, acabamos de estar um bocadinho mais equilibradas. Depois acho que concordo, também acho que sou uma pessoa sensível, e isso é uma mais-valia da minha pessoa, porque acabo por ter uma facilidade para entrar em empatia, para cuidar, para sentir o outro, e isso faz com que depois os resultados dos processos sejam tão positivos e com resultados tão bons. Não tenho a mínima dúvida. Agora não sei o que é que queres que eu diga mais. Olha, eu concordo com isso tudo que tu disseste. Queres contar às pessoas que nos estão aqui a assistir, àquelas que não te conhecem, o que é que tu estás a estudar, para elas saberem porque é que a minha opinião era subjetiva? Então sim, achei que acaba por ser óbvio, mas não é, obviamente. Eu estou a estudar psicologia, e não está a ser nada fácil, porque o curso tem muitos trabalhos, com muitas disciplinas, com muitos trabalhos de grupo, e gerir tudo, desde o meu trabalho, desde a formação, acaba por ser mesmo muito difícil. Eu Mas imagino.
aquilo que eu acabo por fazer é tentar sempre estar a avaliar as prioridades, ou seja, há semanas que as prioridades são uma coisa, outra semana as prioridades são outra, e nestas 4 áreas, eu digo que é o coaching, a formação, e a faculdade, e depois a área principal que sou eu. Eu que depois incluo a minha família e todo o bem-estar que acaba por estar associado ao meu próprio bem-estar. Claro que sim. Olha, queres contar-nos como é que a espiritualidade entra na tua vida? Como é que a meditação, especificamente a meditação, entra na tua vida? Que idade é que tu tinhas quando descobriste a meditação, quando tiveste curiosidade? Que idade é que tu tinhas quando fizeste a primeira experiência de meditação? Queres contar-nos um bocadinho? A meditação é algo um pouco mais recente, ou seja, na realidade, recente no sentido, diria mais ou menos 7 anos, mais ou menos. Eu diria recente no ponto de vista de todas estas áreas, acho que acaba por ser recente, mais ou menos 7 anos. Claro. Não posso dizer que haja algo de muito romântico e muito extraordinário para falar sobre a primeira vez que entrei em contacto com a meditação. Posso dizer que foi algo que eu comecei a perceber que fazia bem para a minha saúde, fazia bem para acalmar os pensamentos mais repetidos, mais ruminantes, aqueles pensamentos que acabam por estar muitas vezes associados às milhares de coisas que tenho para fazer, e como há muita informação na minha cabeça, eu acabo por ter uma estratégia para simplesmente acalmar, simplesmente estar aqui no meu momento e organizar os pensamentos. Ok. Agora, também sejamos honestos, eu tento fazer com que a meditação faça parte da minha vida, mas nos dias que a meditação não entra no dia, também não é nenhum drama, eu tentei conseguir aos poucos conciliar de maneira que eu esteja bem. Isso é muito importante, isso que estás a dizer, porque depois há pessoas que entram aqui muito num registro de rigidez e de exigência e de acharem que têm que fazer todos os dias, e se há um dia que não fazem já há um problema qualquer ou já não vão sentir-se bem. E eu digo isso muitas vezes aos meus pacientes, quando falamos sobre este assunto, que é a meditação tem que trazer um prazer, tem que trazer um bem-estar. Se eu vou fazer já porque vou fazer, porque acho que tenho que ir, não é? Se eu já vou com o dever de ir meditar, para mim não dá, não é? Eu não sei as pessoas lá nas casas delas, mas para mim não dá. Tipo, se eu vou porque eu tenho que ir, não, obrigada. Não é? Então tem que ser quando nos apetece, quando nós temos vontade ou quando nós sentimos que é importante para nós, porque vai trazer-nos aqui agora, vai acalmar um bocadinho a nossa mente, vai calar um bocadinho o ruído da nossa cabeça, não é? E tu estavas aí a falar numa coisa muito importante, que é, tu estavas a dizer que percebeste que faz bem para a tua saúde. Eu acho importante esclarecermos aqui e dizermos aqui às pessoas que está provado cientificamente que a meditação ela traz imensos benefícios para a nossa saúde. Está provado cientificamente que quando meditamos, a nossa respiração, a nossa circulação sanguínea, a produção de hormonas responsáveis pelo bem-estar, como temos, por exemplo, a serotonina, a dopamina, a oxitocina, entre outras, estabiliza. Então nós deixamos de estar muitas vezes em loops de sentido de humor, da forma como nos sentimos. Então isto é muito importante, eu acho importante que as pessoas percebam que meditar não é uma coisa do além, sabes? Como muitas pessoas ainda pensam. Muitas pessoas ainda pensam que meditar é algo que vai trazer-te uma experiência transcendental. E as pessoas só meditam se for assim. Se não for para trazer algo do além, então as pessoas não meditam. E eu gostava de explicar aqui que há muitas pessoas que meditam e que têm experiências transcendentes, e eu tenho conhecimento de algumas dessas pessoas, mas a meditação ela não tem que estar obrigatoriamente ligada com isso. Conseguiste? Não conseguiste? Houve aqui um corte na nossa ligação, não houve? Sim, acho que sim. Estava a Pronto, tentar. eu vou Obrigada. repetir.
estava aqui a dizer que é importante as pessoas perceberem que a prática da meditação não tem obrigatoriamente que estar ligada com esta parte transcendental, né? Das pessoas estarem à procura, de irem à procura de uma experiência que transcenda tudo aquilo que nós estamos habituados. E muitas pessoas pensam nisso, é importante nós explicarmos a meditação. Embora haja, né? Nós sabemos que há pessoas que fazem meditação e que acedem a experiências transcendentes, nós temos conhecimento disso. Em terapia trabalha-se muito isso, não é? Cada vez há mais livros a falar sobre isso e eu acho que cada vez mais pessoas procuram isso também, não é? E eu consigo perceber porquê. Consigo perceber o desconforto de estar na nossa vida aqui agora, com estes problemas. Nós, por exemplo, agora estamos no meio de uma pandemia que já ninguém não aguenta, não é? Já ninguém suporta esta pandemia, estarmos fechados. Então, as pessoas estão muito sedentas de procurar coisas que as alimentem internamente. Mas para além disto tudo, há uma parte física que é inquestionável, que é a nossa saúde, que era aquilo que tu estavas a dizer, não é? Depois, para além disto tudo, acho que também é importante dizermos aqui, ou pelo menos falar um bocadinho sobre como é para mim a meditação. E depois também gostava de ouvir a tua opinião sobre isso. Que é, eu sempre fui muito mental, sabes? Hoje em dia não tanto, mas hoje em dia sou mais emocional, ou tento ser mais emocional do que mental, porque ao longo de grande parte da minha vida sempre fui muito racional. Toda a minha vida acontecia aqui dentro desta bola. E até que eu percebi que, para além desta bola, havia outras coisas na Vera que valia a pena explorar, e fui explorar. Então a meditação, ela entra aqui na minha vida, sabes? Ela entra no momento em que eu percebo que entre qualquer coisa que acontece na minha vida e a reação que eu tenho, eu posso parar um pouco, posso sentir aquilo que está a provocar em mim aquela situação e posso dar-me o direito de escolher como é que eu vou agir, sabes? E para mim este foi o principal ganho da meditação. Foi encontrar-me aqui uma pausa no tempo que eu não tinha, eu pessoalmente não tinha. Eu era daquelas pessoas que acontece qualquer coisa e ela reage. E só depois de reagir é que pensa, sabes? Então para mim a meditação trouxe-me esta pausa, que para mim foi o maior ganho. E eu acho que isto é importante para as pessoas. Há pessoas que são, como eu já fui no passado, muito impulsivas, e a meditação pode ajudar aqui a dar o compasso de espera. E em vez de nós reagirmos a quente, nós podemos dar-nos tempo e, naquele tempo, analisar, sentir e escolher como é que vamos agir e não reagir. Entendes? Isto faz sentido para ti? Acho todo. Acredito até que no momento de meditação é um momento onde podemos simplesmente parar, sentir, cheirar, conectar-nos connosco próprios, estar presentes do nosso sentir, do nosso tato, daquilo que são os nossos sentidos, estarmos direcionados para a nossa essência, para aquilo que nós somos dentro. E isto faz-nos simplesmente parar um pouco em relação àquilo que é o nosso sentir no dia a dia. E eu acho que pode ser, não sei se é isso que tu que estás a transmitir, acho que pode ser assim uma espécie de pré-treino para uma boa gestão emocional, por exemplo. É, exatamente. As pessoas que te procuram no coaching, por exemplo, este é um tema que vocês falam ou nem por isso? A meditação, não. Eu não falo porquê, porque já, como tinha transmitido, mas não sou assim especialista na área. A especialista está aqui à minha frente. Oh, E à frente, não. Não, tu és mesmo a pessoa. Aliás, uma das formas que eu comuniquei a nossa live é mesmo isto, também para podermos ouvir do teu lado a tua experiência e aquilo que tu sabes. Neste tema, sou uma leiga, sou apenas. mentira! Sei, é sério, só sei o que sinto e o que vivencio sobre a meditação. Leio umas coisitas, mas tenho a certeza que não é de perto nem de longe aquilo que tu sabes.
Agora, nas sessões de coaching, eu fico naturalmente e contente quando me dizem, eu medito, e eu fico, uau! Porque ter o hábito de meditar é algo mesmo maravilhoso, é sinal que dá tempo, há um bocadinho de tempo para a pessoa, para si, é um autocuidado mesmo muito, muito importante. Pode ser 10 minutos, 15 minutos, pode ser até 5 minutos, mas só o facto de estar ali, dedicar um bocadinho de tempo para parar e para sentir-se, ou estar conectado consigo próprio, isso é um momento de autocuidado. E tendo eu como foco a autoconfiança, o poder em trabalhar sobre si próprios e estarem direcionados com autoconfiança, autoestima e amor próprio, se dedicarem logo por si só este momento para si, já é um grande avanço, já é uma coisa muito boa mesmo. E eu fico mesmo satisfeita quando ouço que têm por prática poder fazer essa pausa. Depois, se me dizem também, ora Marta, eu gostava mesmo como objetivo poder dedicar um bocadinho mais, poder tomar conta, um pouco mais de conta de mim, e eu indico, então vamos, quiçá, poder colocar o ar, uma meditação, ou de manhã, à noite, depende um bocadinho da dinâmica da pessoa, não é? Aquilo que também é confortável. Acredito que tens aí umas dicas mais para se é diurno ou se é notívaga. Eu acho que podias partilhar isso, eu queria que também pudesses dar as indicações certas. E quando aplicam, puderem aplicar isso como hábito, é excelente. E uma das coisas que nós fazemos nos processos é, além de alinharmos os objetivos que a pessoa traz no processo de coaching, no início há uma ação onde definimos a primeira ação é ponto de partida, sabemos qual é o ponto de partida, onde estamos, o diagnóstico e sabemos quais são os objetivos que a pessoa quer trabalhar. E a partir daí começamos a fazer um plano de ação, não é? Ok, então, perante isto, saúde, objetivos práticos, objetivos de autoconfiança, como é que nós vamos lá chegar? E eu gosto muito de passar a mensagem que nós até podemos querer ter os objetivos de ter um negócio ou ter o melhor produto de mercado, coisas muito práticas, muito corporate, muito business, mas eu dou sempre a dica, ok, pode querer esse produto, mas se não tratar de si, não cuidar de si, não cuidar da sua autoestima, da sua confiança, do amor próprio, as coisas vão ficar um bocadinho mais difíceis, um bocadinho grandes. Então eu acabo sempre passar por aí, sempre. Sim, sabes que eu conheço um bocadinho o teu trabalho, conheço e gosto muito do teu trabalho, porque eu conheço algumas pessoas que fizeram processo contigo e todas elas adoraram, não é? Eu digo-te isto aqui em direto, para toda a gente Obrigada. saber. E o que tu estás a dizer faz todo o sentido, sabes porquê? Porque antigamente as pessoas não valorizavam muito isso. Isso é muito recente, isto de nós valorizarmos a nossa relação connosco próprios, isto de nós valorizarmos a nossa autoestima. Isto é recente, as pessoas estão a começar agora a despertar para a importância de estarem bem com elas próprias, para então irem para o mundo criar o que quiserem, não é? E mesmo de um ponto de vista muito prático, como tu estavas a dizer, mesmo que seja só business, mesmo que seja só uma empresa, uma marca, criar qualquer coisa. A pessoa pode ir e tem todo o direito de fazer, mas a pessoa começa a perceber que eu só consigo ir bem se eu estiver bem comigo. Isto é muito recente. Eu acho que mesmo a nível cultural, não é? Eu acho que se calhar a nossa geração, a geração anterior a nós, começa a trazer este assunto, porque antigamente a lógica que havia era trabalhar, 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 produzir, 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 produzir. E não era tanto esta questão do parar um pouco, cuida de ti, depois vais trabalhar e depois vais produzir. Eu acho que a grande maioria das pessoas, hoje em dia, felizmente, digo felizmente, é só a minha opinião, não é? Vale o que vale, mas na minha opinião, felizmente, as pessoas estão um bocadinho mais conscientes da importância que tem o seu próprio bem-estar. E a meditação encaixa aqui, não é? Porque a meditação, estávamos a dizer há pouco, que a meditação faz muito bem à nossa parte física, não é? Mesmo a nível biológico, estávamos a falar há pouco na produção hormonal,
que nos traz a sensação do bem-estar, mas a meditação também ela é muito positiva a nível emocional. Independentemente depois da produção hormonal que nós temos, o simples facto de eu parar para dedicar a mim algum tempo já é uma prova de que eu sou importante para mim. Já é um iniciozinho de um caminho aqui a trabalhar para a minha autoestima, não é? E isto a nível Concordo, emocional, como tu sabes, tem uma importância que não tem tamanho, não é? Isto é incomensurável, a importância disto. E depois na vida, na sociedade, porque todos nós sabemos e todos nós já nos relacionamos com pessoas que não estão bem, que não se sentem bem com elas próprias, não é? E todos nós já nos relacionamos com pessoas que estão bem, que estão felizes, que estão em paz com elas próprias, com o seu valor pessoal, com quem são. E nós sabemos a diferença, não é? Não há, é da água para o vinho, nós sabemos a diferença. Eu acho que vai muito daqui, das experiências que vamos tendo e que fomos tendo, e hoje em dia fala-se muito nesta questão da nova era, do novo mundo, de estarmos a trazer coisas novas, a espiritualidade encaixa aqui, a espiritualidade traz a meditação traz a autoestima traz-nos na relação connosco próprios, da relação connosco próprios, nós saímos daqui para o mundo completamente transformados, completamente diferentes, não é? E já diz o povo, não é? Que queres transformar o mundo, transforma-te a ti, e depois vai para o mundo, porque senão não consegues fazer nada no mundo. Então eu acho que é muito importante aquilo que está a acontecer hoje em dia. É muito importante esta conversa que nós estamos a ter e muitas outras conversas que andam por aí na internet e nas redes sociais sobre meditação, sobre processos interiores de autodescoberta. É muito importante porque nós estamos a criar as bases para as pessoas fazerem este caminho, para as pessoas fazerem este processo, não é? E eu sou psicóloga, tu estás a estudar psicologia e nós sabemos que até aqui as pessoas associavam muito estes processos só à ida ao psicólogo. E hoje em dia, eu que sou psicóloga e tu que estás a caminho de vir a ser, devemos ficar felizes com o facto das pessoas conseguirem encontrar ferramentas para fazer este caminho, sem precisarem de ir ao psicólogo. Sabes? Eu acho que o bom profissional, em todas as áreas há bons e maus profissionais, não é? Eu acho que o bom profissional é aquele que não precisa que as pessoas precisam dele para estar bem, sabes? As pessoas vão continuar a precisar de ir ao psicólogo, não é? O bom profissional não é aquele que convence as pessoas, você precisa de mim, você sem mim não vai conseguir fazer este processo. O bom profissional não é esse. O bom profissional é aquele que deixa a pessoa ir explorar o que há para explorar, ir aprender o que há para aprender. E depois está lá para tirar dúvidas, para ajudar naquele bocadinho do caminho que for preciso, que aquela pessoa precisa, sabes? Eu acho que às vezes é só assim um empurrãozinho, um boost de energia, só para a pessoa seguir em frente. Isso. Exatamente. Ou só para sentir às vezes a validação do caminho que está a fazer. Sabes, eu tenho tantas pessoas que me procuram, que me dizem assim: Vera, eu estou a fazer isto, eu experimentei aquilo, eu estou a sentir assim, eu estou a pensar assado, isto faz algum sentido? E depois entro eu que digo: tudo! Sabes? E às vezes só para encontrar esta validação das pessoas, para as pessoas sentirem que o caminho que elas estão a fazer é um caminho importante. E eu acho que falar sobre estas coisas é fundamental. Sim, princesa? Perdeste-me outra vez? Acho que perdi um bocadinho. Desculpa, não sei. Não faz mal. Não faz mal. Eu também estava só aqui a concluir que a importância de nós falarmos sobre esses assuntos, né? Estava aqui a concluir aquilo que estávamos a dizer. E tu estavas a falar há pouco, estavas a dizer que gostavas que eu falasse um bocadinho sobre as estratégias, sobre técnicas. Queria muito ouvir, eu sei algumas que já me contaste, mas eu acho que é bom ouvir e rever também a forma como tu comunicas em relação, por exemplo, a o que é que quando alguém é mais diurno, quando alguém é mais notivo, o que é que deve fazer.
mais ou menos o tempo da meditação, como é que pode fazer uma melhor meditação. Dá aí umas dicas que eu Olha, estou. sabes, há muitos tipos de meditação, vários tipos de meditação. Há a meditação guiada, que é aquela que eu prefiro, e comecei a gravar algumas na semana passada e esta semana também. E é a área da meditação com que eu gosto de trabalhar, a meditação guiada. Vou-te explicar porque é que eu gosto de trabalhar com a meditação guiada. Porque a meditação é um mundo. E eu já estou nisto da meditação pelo menos há uns 15 anos, já me aconteceu muita coisa, já experienciei muitas coisas, então isto é mesmo um mundo, ok? Então, eu gosto de trabalhar nesta questão da meditação guiada, porque dá-me a segurança de que as pessoas vão seguir uma série de passos que eu dito, ou que outras pessoas ditam nas meditações guiadas, as pessoas vão seguir aqueles passos. Então a meditação guiada é aquela que eu prefiro. É a forma como eu prefiro trabalhar com as pessoas. Pelo menos neste registro em que nós estamos atualmente. Sabes que é este registro de tu estás em Lisboa, não é? E eu estou no Algarve. E, portanto, se eu tiver que recomendar alguma meditação para ti, por exemplo, ou para qualquer outra pessoa, eu vou sempre recomendar uma meditação guiada. Embora há outros tipos de meditação. Há a meditação espontânea para as pessoas que são mais sensitivas, como é o teu caso, né? A pessoa que põe uma música de fundo e que se deixa levar pela música e que deixa que a experiência aconteça, permite que a experiência aconteça. E aqui estamos numa relação muito direta, não só com a meditação, mas também com a mediunidade, não é? Isto é outro assunto que nós podemos falar um bocadinho hoje, mas não é o tema da nossa live de hoje. E depois há meditações que também são muito faladas hoje em dia, que é a questão do mindfulness. O mindfulness é estarmos só em respiração, estarmos só concentrados na nossa respiração, aqui e agora, no momento presente. E eu respeito todas elas, há pessoas que preferem uma, há pessoas que preferem outra, por isso simplesmente eu sinto mais segurança, está bem? Quando estou a trabalhar com pessoas que me pedem meditações ou que me pedem conselhos sobre meditação, eu sinto mais segurança. Se eu souber que a pessoa vai seguir uma série de passos de uma voz guia que acompanha, que direciona uma espécie de um caminho que aquela pessoa vai fazer naquela meditação, está bem? Há muitas pessoas que preferem meditar de dia e há pessoas que preferem meditar de noite. Eu não sou muito rígida aqui com isto, nem acho que devemos ser. Acho que devemos ter atenção ao seguinte, que é, em tudo há a dualidade. E a dualidade é mais vulgarmente conhecida pelo yin e o yang. Né? O yin e o yang é a cara e a coroa. A sensibilidade, a agressividade. O frio, o quente. Sabes? A diferença que há em tudo. E também há no dia e na noite. Então, o dia, em espiritualidade, ele está associado à luz e a noite ela está associada à sombra. Então, da minha experiência, aquilo que eu vou acompanhando nas pessoas é que aquelas que meditam de dia, elas têm uma maior probabilidade de experiências de meditação mais satisfatórias. Ao passo que aquelas que meditam à noite, elas têm uma probabilidade de aceder às próprias emoções mais densas, mais pesadas, mais complicadas, ok? Por isso, normalmente, eu sugiro às pessoas que meditem de dia, tá bem? Acerca de se está mais certo meditar de dia ou de noite, eu acho que cada pessoa deve sentir o que é que faz mais sentido para si. Tá? Agora, o tempo da meditação, que tu também falavas há bocadinho, depende muito, sabes? Olha, eu neste momento estou... Eu, mesmo para mim, eu acho que o tempo ideal de uma meditação nunca deve exceder os 40 minutos. Idealmente falando, não é? Mas eu própria tenho dificuldade em gravar meditações curtas. Então, mesmo eu, quando estou a gravar meditações guiadas, tenho tendência a esticar-me um bocado. Então acho que mesmo o tempo da meditação depende muito, sabes? Eu já tive momentos em que eu
ia meditar. E voltava 1 hora depois. E eu chegava ao fim e olhava para o relógio Uau! e pensava, passou 1 hora? My God! Então também não é isso, sabes? De quanto tempo é correto meditar, quanto tempo é errado meditar. Eu acho que é mais do que isso. O mais importante é a pessoa ir meditar sem rigidez, sabes? Numa postura Uhum, uhum. flexível. E há tantas pessoas que me dizem assim: eu não consigo meditar. Eu pergunto porquê? E elas dizem: porque não consigo concentrar-me. Eu não consigo parar a minha cabeça. E isto é tão importante. Malta, a vossa cabeça Uhum. não foi feita para parar. É Se ela verdade. para, estamos mal parados, né? Se ela para, malta, lamento, não queiram parar a vossa cabeça. Nós temos que pôr a nossa cabeça a trabalhar a nosso favor, sabes? Então há muitas pessoas que dizem assim: tá bem, Vera, mas eu vou meditar. E ao fim de 30 segundos de estar a meditar, começo a pensar que tenho que comprar arroz. O que é que eu vou fazer para o jantar? E será que já paguei a água? E daqui a bocado tenho que ir buscar os putos à escola, portanto não posso esticar muito. Então os pensamentos intrusivos, eles vêm sim. E isso é verdade, não é? Isso acontece a todos nós. Todos nós, durante momentos em que estamos a tentar tranquilizar-nos, todos nós temos pensamentos intrusivos. Tu também deves ter, eu vou já perguntar a ti se tu tens. Mas, independentemente disso, explicar só aqui às pessoas, quando o pensamento intrusivo vem, deixa vir. Deixa Espera aí que vir, agora não ouvi. deixa ir, sabe? Estava a dizer que quando vem o pensamento intrusivo, não há problema nenhum de vir um pensamento intrusivo. Deixa que ele venha, deixa que ele vá. Tá? Só não te concentres nele. Acho que a Escolhe comunicação de concentrar-te em Lisboa qualquer para o outra Algarve está coisa. assim um bocadinho. Estou aqui com Tá? problemas Acho que de. não deves ter Desculpa, muita rede aí onde é que eu estás. estava É aqui com problemas. Devo estar aqui com problemas de rede porque deve ser. Eu vou desligar tudo aqui à minha volta para ver se fico só com tudo a rede do bem. telemóvel. Pronto. Tá? Então Pronto. vá. Acho que agora sim, melhorou. Conseguiste ouvir o que eu estava a dizer sobre as pessoas terem os Consegui, pensamentos consegui, intrusivos? consegui. Ok, é super Sim, sim, importante. Tu sim, também sim. tens pensamentos intrusivos quando estás a meditar? Conta-nos. Sim. Uma das coisas que eu acabei por encontrar como estratégia é ver a meditação, e já agora diz-me se isto também faz sentido. Ver a meditação como algo, em vez de. Há muito aquela ideia que às vezes se ouve que a meditação é o esvaziar a mente, ou simplesmente estar ali num momento tipo zen, tipo quase budista, quase como se não houvesse nada nem ninguém. E eu não considero que a meditação seja isso, principalmente tendo uma mente ativa, muito com muita coisa para fazer, como nós estávamos a falar no início. Eu considero que a meditação, para mim, para a minha forma de conseguir estar em tranquilidade e num momento mais direcionado para os meus pensamentos, é simplesmente agarrar um pensamento, simplesmente estar a pensar numa coisa, pode ser simplesmente eu tenho uma estratégia alinhada com algo que aprendi em programação neurolinguística que está associada à auto-hipnose, em que pensamos, por exemplo, temos três elementos de foco, depois passamos para dois e depois passamos para um. E ficamos num, apenas focadas num. E de repente pode o pensamento desviar-se para o 3, 4, 5, whatever. E volto-me a focar 3, 2, 1. E vou fazendo isto suavemente. E o que é certo é que com a prática isto passa a ser muito mais rápido. Esta é a minha estratégia. Agora, não sei se é viável para toda a gente e se, em termos de meditação, e já agora deixa-me dizer, para mim também faz todo o sentido o que estavas a dizer, para mim faz todo o sentido fazer uma meditação guiada, porque ajuda neste focar, neste direcionar o pensamento, porque a voz da outra pessoa vai nos direcionar, vai nos guiar, vai nos
levar àquilo que são as palavras, ou o som, ou o caminho que temos que seguir nos pensamentos. Por isso faz-me todo o sentido que a meditação seja guiada. Totalmente de acordo. Ok. Sabes o que é que eu penso sobre. Sabes o que é que eu penso sobre isso que tu estavas a dizer? Vem um pensamento e a gente não se concentra nesse pensamento, a gente deixa o pensamento de lado, não é? Eu uso muito, ou quando fazia terapia presencial, porque agora há muito tempo que não temos terapias presenciais, então estamos nisto do online há muito tempo, não é? Mas quando eu Uhum. fazia estas hipnoterapias presenciais, eu usava muito a imagem do pôr o pensamento na prateleira. E pôr o pensamento na prateleira é o quê? É respeitar que tens aquele pensamento, respeitar que de algum modo aquilo é importante para ti, seja ir buscar as crianças à escola, seja ir pagar a água ou a luz, seja o que for, e respeitares Exato. o teu direito de teres tido aquele pensamento e respeitares aquilo, sabes? E eu acho que quanto mais a pessoa aprende a respeitar-se a si própria, mais fácil é meditar e respeitar este fluxo de pensamentos que vão surgindo e surgem em todos nós. Em mim também surgem, sabes? Não há aquela história que tantas pessoas me dizem assim: Ah, Vera, mas tu quando meditas deve ser um espetáculo. Tu quando meditas, tu nunca te deves distrair, tu nunca deves ter pensamentos intrusivos. Wrong. Completamente errado. Tem um monte de pensamentos intrusivos. Agora, ao longo do processo destes 15 anos de meditação que eu faço, eu aprendi a ser mais tolerante comigo. E tolerar-me a Exatamente. mim é tolerar as minhas emoções intrusivas, tolerar os meus pensamentos intrusivos, agradecer-lhes porque existem e pô-las ali só um bocadinho na prateleira, porque agora vou cuidar-me, que era aquilo que tu estavas a dizer. Então isto está diretamente ligado com a capacidade, maior ou menor, que todos nós temos para sermos tolerantes connosco próprios, para respeitarmos aquilo que acontece, aquilo que não acontece dentro de nós, dentro das nossas emoções, dentro dos nossos pensamentos. Eu acho que isto é muito importante. Concordas com isto, querida? Faz todo o sentido. Eu costumo dar o termo de aceitação. Aceitarmos. Aceitarmos. Aceitarmos quem nós somos, aceitarmos as nossas dificuldades, os nossos defeitos, as nossas características, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Aceitar. Aceitar. Eu até digo, às vezes, um pouco na brincadeira, em algumas situações que estamos a falar, nos processos, aceitem que dói menos. Que pronto, está tudo bem, ok, não há problema. Não há. Vamos deixar realmente este pensamento que está aqui, como tu dizes, na prateleira. Mais tarde, se calhar, voltamos a ele, mas agora deixa estar aqui sossegado. E depois voltamos ao nosso momento e tentar o mais possível estar a aceitar o dia a dia e a dificuldade que é o dia a dia. Olha, Princesa, concordo inteiramente contigo com aquilo que estás a dizer. Queria só terminar hoje aqui por dizer que há uma coisa que me chateia aqui um bocadinho na meditação. E isto, mais uma vez, é só a minha opinião, também vale o que vale. Cada qual tem direito a pensar o que quiser. Mas eu acho que muitas pessoas ainda estão habituadas a associar aqui a meditação a duas coisas que eu não associo. Por isso, simplesmente, eu não associo. Primeiro, que é a religião. As pessoas estão muito habituadas a Sim. associar a meditação aqui com esta parte da religião, não é? Este contacto com Deus, este contacto com o céu, este contacto com uma religião qualquer, tá? E este trabalho que eu estou a fazer agora, de trazer isto para as redes sociais e de falar sobre espiritualidade, é um bocadinho para desmistificar isto, sabes? Tu não tens que ter religião, como eu não tenho religião, e farto-me de dizer, eu não tenho religião. Tá? Tu não tens de ter religião para acreditares que existe um céu, que existe algo maior do que tu, que existe uma luz e para te sentires um bocadinho na tua humildade do lugar que tu ocupas no mundo, no teu corpo. Tá? Não é preciso haver uma religião aqui para meditar.
E depois há outra coisa que também me chateia muito e gostava de saber a tua opinião, que é, muitas pessoas ainda associam isto da prática de meditação a uma vertente aqui muito consumista, sabes? Começa a ser cada vez menor, graças a Deus, mas até há bem pouco tempo, para meditares, tinhas que comprar as tuas meditações, tinhas que aceder a alguém que sabia ditá-las, tinhas que comprar meditações, tinhas que aceder a este conteúdo que era um conteúdo que não estava disponível para todos nós, era um conteúdo que era vendido, sabes? Esta coisa de meditar era um conteúdo que era vendido. E Hum. isso sempre me perturbou, sempre me fez alguma confusão, e esse é o principal motivo pelo qual eu agora resolvi começar a gravar meditações, embora é esquisitíssimo ouvir a minha própria voz nas gravações, não consigo meditar com a minha própria voz, digo-te já. Mas é um dos Essa, principais motivos pelos quais eu resolvi que é, pá, a pessoa para conseguir meditar e para fazer uma meditação guiada, as pessoas devem ter acesso a esse conteúdo gratuito, sabes? Isto na lógica daquilo que falávamos há pouco. O profissional que é bom profissional não precisa que tu precises. Não precisa que tu precises dele, sabes? Ele não precisa que tu penses que ele é a última bolacha do pacote na tua vida. exato, O exato. profissional que é bom profissional é aquele que te vai dizer: olha, Marta, tu tens em ti aquilo que tu precisas. Vai e faz, está aqui, pega. Exatamente. Mas É isso é uma uma coisa que não. orientação, única e exclusivamente, uma orientação. Exatamente. E isso perturba-me ainda hoje e perturbava-me este. Não sei, há pessoas que me dizem: olha, estava na hora e tu precisavas aqui de um input para começar a gravar as meditações e falar sobre estas coisas que tens aprendido nos últimos 15 anos. Talvez, whatever, não sei. Mas foi aqui para mim, aqui um arranco, foi aqui um motor de mas que tipo, as Olha, pessoas querem se me meditar, bora permitires, gravar meditações. se me permitires, e já agora quero também que no início não ouvimos muito quem é não ouvimos a tua apresentação. Eu acho que também dizer quem é a Vera, daqui do meu ponto de vista, para mim a Vera é um ser humano lindíssimo, uma Stop! psicóloga de mão cheia e que faz um trabalho incrível e que dedica-se também muito às pessoas que têm, à forma como cuida, é uma cuidadora nata também. E depois tem este projeto incrível de falar sobre meditação, de explicar, de dar a conhecer o lado saudável da meditação, com verdade, com essência, e que não é nada mais, nada menos que ajudar a que as pessoas tenham ferramentas para estarem bem. E se têm aqui a oportunidade de poderem ter acesso a meditações guiadas para que elas consigam estar equilibradas, bem no seu dia a dia e que façam sentido para a pessoa que as faça, essas próprias meditações guiadas, as tuas meditações, eu acho que é um mundo, é o melhor de dois mundos e sabendo que e isto também é muito pessoal o que eu estou a dizer, mas eu conheço, conheço o ser que tu és e gosto muito de ti. E eu acho que é uma excelente oportunidade as pessoas poder ouvir e tu ajudá-las neste momento de meditação, neste momento de entrar em contato com elas. Acho que elas só têm a ganhar. E do meu lado, é esta também a minha perspectiva e aquilo que eu queria passar. E eu tenho a sorte de Marta, conhecer. Marta, duas coisas para ti. Primeira, obrigada. Muito Oh, obrigada. nada. Segunda, É de coração. não era suposto surpreenderes-me nesta live, tá? Não era Então, suposto. Eu não estava à é espera só desta. dar, eu só estou a dar. Só estou a dar. Olha, não estava nada à espera deste momento agora. Hã?
sincera e genuína, é Agradeço-te só muito, isso. agradeço as tuas palavras. Eu não me apresentei ao início, sabes porquê que eu não me apresentei? Porque eu acho que as pessoas que estão deste lado são pessoas que seguem a minha página e conhecem um bocadinho o meu trabalho, conhecem aquilo um bocadinho que eu faço e por isso eu não falei sobre mim, eu achei que era importante apresentar-te a ti. Oh, minha Ritinha desse lado, chegou aqui a mensagem da minha Ritinha. Vocês sabem que, e quem me conhece sabe que aquilo que eu faço, faço por amor. E faço por amor, porque eu acredito que não há uns melhores, não há uns piores. Eu não sou melhor que ninguém, malta. Vocês são todos como eu, todos nós podemos fazer as mesmas coisas, todos nós podemos ensinar outras pessoas. Eu aprendo Eu imenso acredito muito nisso. com as pessoas que sigo e que acompanho, aprendo imenso. E sabes, eu já aprendi algumas coisas sobre meditação. Eu sinto-me neste momento segura para falar sobre meditação e trazer este tema. Mas há uma coisa que eu não quero perder nunca, que é esta vontade de aprender mais que eu tenho, aprender contigo, aprender com as outras pessoas que estão lá do outro lado e que fazem parte da minha vida. Isso não é? Porque essa ideia de eu já sei tudo e agora estou aqui só para ensinar, essa não sou eu. Definitivamente essa não sou eu. Obrigada. Eu percebo o que é que queres dizer e também, por isso é que eu acho que damos sempre. É nesta humildade que vamos conseguir sempre crescer e estar sempre em procura de conhecimento. Mas não quer dizer que nós não podemos reconhecer aquilo que já és. É só nesse sentido. Aceita o elogio, se faz favor. Eu aceito, eu só não estava à espera dele, eu só tremia aqui um bocado na base, mas eu aceito. Olha, aqui a minha Sandra, deixa-me comentar à minha Sandra, que eu admiro esta Sandrinha que está lá daquele lado. Eu quero que vocês todos saibam, esta Sandra Bento, vou dizer o seu nome aqui em direto. Esta Sandra Bento é uma pessoa, é uma força de vida que está lá do outro lado. Um grande beijinho para si. Marta, adorei estar aqui à conversa contigo. Um grande beijinho, obrigada por teres estado aqui comigo e olha, eu adoro-te. Muito obrigada. Tudo de bom. Até já. Um beijinho, Sandra, também. Beijinhos para todos vocês. Obrigada por terem estado aqui connosco e para a semana temos mais. Beijinhos. Tchau. Querida, Beijinhos. muito obrigada pelo convite. Beijinhos muito grandes. Beijinhos. Tchau, meu amor. Bom fim de semana. a todos. Beijinhos. Tchau. Bom fim de semana a todos, malta. Tchau.